muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo a nossa segunda aula. Para quem está chegando hoje, seja bem-vindo ou bem-vinda, mas o assunto dessa semana é menopausa. Então, eu acredito que está vindo mais mulheres para estar assistindo a gente. Hoje, dia 3/6, é a nossa segunda aula de menopausa com o assunto estresse e ansiedade. Você que está na menopausa ou está na perimenopausa, sentiu diferença? Acha também que está mais estressada, que está mais ansiosa e que o seu humor está daqueles horríveis? Você não tolera piada, não faz piada, a vida está amarga? Então fica aqui que hoje a aula 2 é para você que tem esses sentimentos. Só vou falar um pouquinho da aula de ontem, porque quem não assistiu, corre lá e dá tempo de assistir. O tema de ontem foi Entendendo os sintomas da menopausa. Falamos de menopausa e falamos sobre os sintomas. E hoje, na aula de hoje, aula 2, então quem gostou desse tema 1, volta lá, assiste, tá? E hoje nós vamos tocar aqui a aula 2. Na aula 2 nós vamos falar de estresse e ansiedade na menopausa. Toda aula ela traz um objetivo. E o nosso objetivo aqui é explanar levemente. Quem quiser aprofundar, fica aqui no canal. Na aula 2 de hoje, nós vamos falar sobre menopausa é igual a estresse e ansiedade. Qual é a estratégia que nós usamos para gerenciar esses sintomas? Então vamos lá. No mundo farmacológico, no mundo normal, até onde as pessoas têm o conhecimento, o que se usa para controlar estresse e depressão? Remédio, certo? Mas aqui o assunto não é farmacológico, o assunto aqui é natural. Então, qual é a estratégia que a gente usa? Muito simples. Como eu já falei no primeiro dia, mudanças de hábito, essas precisam existir. Senão, nada faz efeito. Segunda coisa, medicamentos naturais. Então, vamos lá. Quais são as pessoas? Vamos voltar um pouquinho. Quais são as pessoas que não podem fazer usos de reposição hormonal? São as pessoas que têm câncer, pais, mães que têm, são hereditários, alguns, e algumas outras pessoas, algumas outras situações aí. Então, tem aquelas pessoas que, por causa do quadro clínico dela, elas não podem fazer uso do TSH, que são os hormônios. Então, alguns médicos entram com outros tipos de medicamento, que são os antidepressivos ou os ansiolíticos. Quem aí está me ouvindo conhece paracetamol, fluoxetina e o famosinho da vez agora, né? Escitalopram. Esses remédios não têm nada a ver com a menopausa e eles não fazem a reposição hormonal. Mas, para aquelas mulheres que não conseguem repor os hormônios e ficam com o comportamento ansiolítico e depressão muito forte, muito acentuado, porque a menopausa ela deprime, faz parte, é normal. Então, os médicos entram com esses remédios que eu falei aí para vocês, que não são de hormônios. Então, essa é a estratégia. Primeira estratégia, você pode fazer reposição hormonal? Ok. Se você puder, faz a reposição hormonal e tá tudo certo. O humor vai ficar bom, não vai vir ansiedade, não vai vir um estresse seguido da menopausa. Ah, não, eu não posso fazer TSH, que são a reposição dos hormônios. Então, risca, vai para a segunda etapa. Segunda etapa, farmacológico, né, remédios ansiolíticos, que é o que eu já falei aqui. Paracetamol, fluoxetina e o queridão escitalopram. Conhecido, né? O nome dele é escitalopram. Esses remédios fazem o quê? Faz o controle da sua ansiedade e não deixa você deprimir. É o efeito do medicamento. Mas vem aquela terceira mulher que de repente ela pode fazer reposição, ela pode tomar um ansiolítico para dormir melhor por causa, né, dos hormônios em desequilíbrio, mas ela não quer. É essa mulher que está aqui me assistindo que ela quer fazer a reposição, que dá sim para fazer, lógico, num quadro maior de tempo, mas ela quer fazer todo esse tratamento natural. Aí que vem a estratégia aqui que eu vou apresentar para vocês. Aí você está se perguntando, mas como? Vamos lá para os exercícios.
práticas físicas, que são os exercícios, caminhada, academia, meditação, tá? Tomar sol. O que mais que a gente faz aqui no Alumia? Pés na terra, que é o nome que deram, né? Ground, mas aqui no Brasil é pé na terra, porque você vai fazer aquela limpeza energética, troca energética, não é nem limpeza, né? A terra, ela tem a tua energia e você tem a sua, então você vai ali como se você fosse carregar o celular, você vai recarregar a tua bateria. Então, práticas como meditação, caminhada, exercícios físicos, tá? E o ground, que é estar exposto à natureza, que você já está ali pegando o sol da manhã, todos esses que são super rápidos, gente. Coisa de 1 hora você consegue fazer ali. Caminhada já está tomando sol. Quando você chega na sua casa, se você tiver um pedacinho de terra, põe os pés no chão. Para quem não tem um pedacinho de terra, tem vídeo meu aí falando como você consegue providenciar um tiquinho de terra ali só para você fazer essa troca energética, tá? Então, essa é a parte que a gente vai começar a falar do natural. Até aqui, você não gasta nada. E você já muda o teu hábito, porque é preciso, e você já começa a inserir as práticas naturais. Ah, e faltou algo imprescindível. Quem tem aquele pico de estresse alto, mas alto, que você já sabe quando vai vir a tua crise, porque a gente sabe quando a gente já entende o nosso corpo e a gente sabe quando vai dar a crise. Então, para aquelas que têm essa crise e fica choro excessivo, né, e fica bem deprimida, então precisa fazer a respiração de controle de ansiedade. Ah, mas todo mundo está falando da mindset. Pode fazer mindset? Pode. Mas essa respiração é só esse nome, é só para você trazer o estado da sua consciência para aquele momento. Porque aí você começa a chorar desesperada, que é um estado depressivo, né? Um estresse alto, choro fácil, choro compulsivo, aqueles que você não para. Então, existe isso. E a respiração, ela te traz para o seu consciente. Porque quando você está assim, chorando muito, a cabeça ela está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você faz essa respiração e volta para dentro de você, trazendo essa consciência, você vai acalmando, o teu coração vai batendo mais fraco e tudo encaixa. Por isso que aquelas pessoas falam que o meu coração palpita. Porque algumas é seguida do choro excessivo. Ela nem percebe que chorou tanto, né, se deprimiu ou se desestabilizou de tal forma que o coração começa a bater. Ela não percebe que isso está ligado. Bom, ela também nem sabe, né? Mas as palpitações, às vezes, se não está vinculado ao choro fácil, a um pranto excessivo, ela está ligada aos pensamentos. Então, como que você diminui a palpitação? Sempre com a respiração, seguida de uma meditação. Se conseguir meditação, então melhor ainda. Por quê? Porque vai trazendo a consciência para o seu eu, vai trazendo a consciência cada vez mais. Você vai jogar o teu foco do pensamento só para o controle da respiração, fazendo com que a tua mente fica vazia e você para de pensar nas coisas que você está pensando, porque você pensa, imagina e o coração dispara. É isso que acontece. Então, qual que é o controle? Respiração e junto com a meditação. É imprescindível. Bom, já falamos do farmacológico, já falamos das práticas naturais, mas agora vamos falar mesmo na íntegra. Vamos dar exemplos, que eu adoro. Então, o que eu vou fazer? Eu já entendi o que eu vou fazer na hora do choro, na hora da palpitação. Beleza. Mas o que eu vou fazer com o fogacho? Com aquele calor excessivo? O que dá para fazer? O que dá para fazer no natural? Vamos lá. Se você for seguir por florais, tem pessoas que gostam, eu não desenvolvo floral, tá? Mas a gente sempre encaminha. A pessoa tem que testar. O natural é muito do você testar. Então, você pode sim procurar uma farmácia de manipulação e testar os seus florais. Aí, cada um tem que escolher a sua farmácia, tá? De preferência, porque tem exames de sangue, enfim. Mas você pode seguir por floral,
Lembrando que o floral só começa a fazer o efeito significativo a partir do terceiro vidro. E ele é de uso contínuo. Então, assim, terceiro frasco, você já começa a sentir, dependendo da situação, no primeiro frasco, tá? Mas aí também é de cada um para cada um. Precisa ter interpretação dos exames de sangue. Outra coisa, os exames de sangue com as taxas hormonais tem que estar em dia. Ah, mas ontem você falou que a gente não faz nada com os exames de sangue. Não, a gente não, a interpretação do exame de sangue para a menopausa, ela não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o sentimento, como a mulher está. Caindo o cabelo, sem paciência, a gente vai fazendo essas eliminações. E o exame de sangue fica por último, porque nós não tratamos o exame, nós tratamos a mulher. Mas voltando para o exemplo aqui do fogacho, que são aqueles calorões que para na nuca. Então, qual que é a orientação? A orientação é você estar sempre com uma toalhinha, que você, em casa, óbvio, que você consiga molhar ela na torneira, água a temperatura ambiente, e você pode colocar ela aqui no teu pescoço. Lembra que o pescoço que eu falei ontem, o pescoço é o nosso termômetro. Então, o que vai acontecer? Você sempre vai colocar a toalhinha aqui para fazer esse controle do calorão. Beleza. Mas esse calorão, quando ele termina, eu fico muito irritada. Demais de irritada, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um escaldapé de laranja. Isso mesmo, os cítricos, laranja ou limão, vem aí para fazer o controle do humor. Mais para frente eu vou falar sobre isso, hoje eu vou só explanar. Existem medicamentos para o cérebro para estimular o seu humor, para te trazer a alegria. E o princípio ativo desse remédio são os cítricos, tá? Então, ao invés da gente fazer uso medicamentoso, que tem sempre os efeitos colaterais, né? Lembrando que uma menopausa, ela só é mesmo, estou na menopausa depois de 12 meses que cessou. Então, o que acontece? Enquanto não cessa, você vai ficar tomando farmacológico. Aí agora eu tô sem fogacho, eu paro. Aí agora eu tô com fogacho, eu volto. Agora eu tô sem humor. Eu tomo o paroxetina. Agora eu não tô sem humor, eu tiro. Então fica nessa inconstância. E nada que não tem constância não serve. Tudo precisa ter constância. Então, para humor, escaldapé de laranja. Certo? Basicão. Para insônia, escaldapé de flor de São João, erva de São João. Então, são coisas básicas que você consegue fazer. Fogacho, o fogacho, mesmo para fogacho, a gente pode fazer aquele chá de hortelã bem gelado, tá? Ou não gosto de chá. Então, hortelã no escaldapé com pimenta, né? A gente não tem pimenta rosa. Pode fazer pimenta rosa junto com hortelã. Pronto, o fogacho vai embora. Lembrando da temperatura, a sola do pé vai absorver todo. Então, a gente pode fazer com uma água mais gelada já e a sua toalhinha. Ah, mas eu tô na rua, o que eu posso fazer? Então, se você tiver uma constância no tratamento, que começa lá de manhã nos exercícios físicos, você já está liberando hormônio. Depois você consome laranja. Da casca da laranja a gente vai fazer escaldapé. Então você vai nutrindo o teu corpo com várias ações, fazendo com que quando você menos perceber, você vai lavar, nossa, eu tô boa assim, melhorei, não tô mais tão irritada, as coisas já não me tiram mais do eixo. Nossa, meu sono melhorou. Por quê? Porque tem a constância. Quando tem a constância, os resultados vêm. E aí o que acontece com os escaldapés? Mas tem escaldapé para tudo, Carol? Tem. Tem escaldapé para cada situação. Lembrando que o princípio ativo do escaldapé é sempre relaxar. Então, por isso que vocês veem popularmente as vendas de escaldapé. Descanso, relaxa, relaxamento, zen, todas as palavras que compõem a palavra relaxar. Né? Então, o princípio ativo do escaldapé é relaxar. Agora, como que eu vou tratar outras patologias? É a partir de uma ficha, que é uma pesquisa
que eu chamo passos que curam. É aqui da Lumia que a gente usa aos passos que curam. E a partir das respostas que vocês me enviam, eu monto um cronograma de sessões. E é um tratamento terapêutico. Pode ser 4 encontros, podem ser 6 encontros, até 7 encontros, dependendo daquele momento que você está. E quando você terminou, você pode responder esse questionário Passos que Curam novamente, dali 2 ou 3 meses, porque as coisas vão continuar, a vida vai continuar e outras situações vão vir, né? E assim, o sentimento fala muito, né? Quando você tem um sentimento que está em desequilíbrio, o teu corpo fala. Então, assim, se você tomar muito medicamento durante muito tempo, o teu corpo vai responder sobre isso. Seus exames de sangue mostram muito sobre isso. Então, é muito imprescindível. Eu sempre falo, né? Tem exame de sangue atualizado, porque o exame de sangue ele fala muito, mesmo que for hemograma básico, ele fala muito sobre a pessoa, sobre o que a pessoa toma. Então, a gente consegue ter essa expertise aí. Mas, assim, voltando aqui, nas sessões. Então, eu monto sessões, eu acompanho as pessoas nessas sessões. Pode ser para enxaqueca, pode ser para menopausa. Então, a gente monta um programa e eu faço o acompanhamento, ok? Então, para qualquer situação, a gente tem escaldapé, a gente tem chás. Para secura vaginal, a gente tem pomada. E nem às vezes é pomada. Para secura vaginal, a gente tem um suco, uma vitamina, tá? Com mamão, com linhaça, que isso pode ajudar muito. Agora, sobre libido, a gente vai falar em outras aulas. Ondas de calor. Eu recebo muitas essas perguntas. Você sabia que a onda de calor está ligada ao excesso de álcool que você consome? Não tem problema algum. Agora a Carol vai falar que não vai mais beber. Não. Realmente eu cortei bastante. Mas não é sobre isso. É sobre mudanças mesmo de hábito. Mas agora voltando aqui. Para quem faz o uso de álcool, não é excessivo, seja ele todo dia ou só de finais de semana. Vou deixar aqui um pensamento para você. Quando você ingere cerveja, bebidas alcoólicas, você percebe que o teu calor, a tua onda de calor, ele fica com mais frequência? Às vezes é lá para terça-feira ela ainda tá. Nossa, gente, no domingo eu suei, segunda eu tava suando, terça, quarta. Aí lá para quinta vai dar uma melhoradinha, mas aí vem o final de semana e você vai tomar sua cervejinha. Não é sobre o que eu gosto ou o que eu não gosto. É sobre o álcool está totalmente desequilibrando o teu pouco hormônio que já está dentro de você. Porque fica essa bagunça. Eles estão lutando entre eles lá. Quando você coloca o destilado, quando você faz ingerir bebidas alcoólicas, é como se você riscasse o fósforo no fogão e saísse correndo. Então, a tua onda de calor, ela vai estar mais potencializada quando você faz uso de bebida alcoólica. Isso não tem jeito. Isso você precisa, se você te irrita tanto, que também é o meu caso, que está totalmente vinculado, eu simplesmente cortei. Por quê? Porque a onda de calor, ela que traz a irritabilidade. Aí você sai xingando as pessoas que não tem nada a ver. Você acha que, você sabe que isso não faz parte de você, mas você também não acha que isso está ligado à menopausa. E está ligado à menopausa. Então, o que, que eu posso fazer para eu ficar bem? Eu não quero ficar irritada e nem xingando as pessoas. Então, tira o álcool. Tira o álcool, pelo menos nessa etapa. Vai fazer bem para você e vai fazer bem para o seu organismo. E a nossa dica com Carol de hoje é: ao sintoma de estresse extremo e depressão ligadas à menopausa ou não, tá, gente? Essa dica aqui, ela não é só para quem está na menopausa, é para quem está com um desequilíbrio muito grande na depressão ou na ansiedade. Aquelas que você não consegue focar em nada, que o coração palpita. Então, a dica de hoje é: procure um ambiente que você goste. Pode mutar os ouvidos com fone
ou sem fone, mas o importante é você estar no ambiente que você gosta. Coloque uma música de relaxamento, ou pode ser frequência, para quem já sabe o que é frequência. Aqui na Lumia nós temos, lá no Spotify, nós temos a nossa frequência, tá? Que é muito incrível. Então procurem um ambiente, procurem uma música relaxante, ou pode ser a nossa playlist, e fique ali por 10 minutos só ouvindo aquela música. Procure estar mutada, procure estar no momento que ninguém vai te chamar. Você precisa de 10 minutos para você. São 10 minutos. No começo vai ser 5, você vai abrir o olho, volta. Vai treinando, vai mudando esse hábito e vai ouvindo as frequências, que eu posso deixar aqui na descrição o link. E fica ali com os olhos fechados. Se possível, coloca uma máscara de olhos. Muta. Quando a gente muta o ouvido e o olho, a gente consegue se concentrar bem mais. Os pensamentos vão ficar ali, mas daqui a pouco você vai respirando cada vez mais, vai trazendo um controle, como eu disse, e a música vai fazendo efeito, porque é uma frequência, tá? Mas aí a frequência a gente vai falar em outros vídeos, mas assim, pode ouvir, não tem efeito colateral e não paga nada, tá? Então, assim, nessas situações, música, frequência e um bom e velho escaldapé, com tudo que a gente tem direito. Erva de São João, laranja, hortelã, tá? E um chazinho à noite, que pode ser de hortelã, camomila, mulugum, valeriana, tá bom? Agradeço imensamente quem esteve conosco até aqui e até amanhã na terceira aula. Tchau!